paz. Mas, Senhor, irmãos, Amém. Vamos iniciar mais um culto. Gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 146. Todos se encontraram? Amém. Amém? Misericórdia. Misericórdia? Salmo 46? 146. Amém? Ainda está no misericórdia ainda? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes e em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, e naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Ó Deus querido, queremos louvá-lo, ó Deus, através das nossas ações. Queremos louvá-lo, Senhor querido, através dos nossos louvores. Queremos louvá-lo, ó Deus, com todas as formas, de todas as maneiras que podemos fazer, Senhor querido. Ó Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou. Um dia, Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer, Pai. E a partir deste dia, Senhor querido, nós compreendemos que não existe vida sem ti, Pai. Nós compreendemos, ó Pai, que o Senhor não é o meio para nós conseguirmos alguma coisa, mas o Senhor, Pai, é tudo, Pai. O Senhor é tudo, Pai. Ó Deus querido, o Senhor não é um Deus, ó Pai, em que eu me refugio para conseguir obter alguma coisa para mim, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é o centro de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus querido, o Senhor é aquele, Senhor, é o meu destino, Senhor. Ó Deus, o Senhor é a direção da minha vida. O Senhor é o centro da minha vida, Senhor. Ó Deus, e se tem alguém, ó Pai, que hoje nos escuta pela internet, se tem alguém, ó Deus, que ainda não percebeu, ó Deus querido, que no final de tudo, Senhor, não é o que nós temos aqui na terra que vai nos fazer felizes, ó Pai, mas é ter o Senhor como nosso presente mais precioso, é ter a tua presença conosco todos os dias, ó Pai. Que essa pessoa possa hoje perceber, Senhor querido, este salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Não é esse salmo que diz, não. Existe outro que diz isso. Ó Deus, podemos confiar, Senhor, em carros e cavalos, Senhor. Não, ó Pai, não podemos fazer isso, Senhor, porque todos eles vão nos frustrar, Senhor querido. Ó Deus, o homem, Senhor querido, veio do pó e do pó ele voltará, Senhor. O homem pode fazer muitos planos, Senhor. Ó Deus querido, mas se o Senhor não estiver à frente, todos eles se frustrarão, Senhor. O Senhor, Pai querido, é o que importa, Senhor. É a tua presença, Senhor, aqui é o nosso alimento que nos direciona, Senhor querido. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor, presente, Senhor. Ó Deus querido, abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor. Abençoa este lugar, Senhor. Abençoa, Senhor querido, essa praça. Abençoa as ruas que estão ao nosso redor. Ó Deus, abençoa as pessoas que passam, Senhor. Ó Deus, que possamos fazer diferença neste lugar, Senhor. Que como na quarta-feira eu orei, eu oro novamente. Que as pessoas ao passarem neste lugar possam
querido, nós abençoamos, Senhor. Abençoamos, Senhor, este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo diz: não confie em príncipes e em meros mortais incapazes de salvar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Celebrarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a nossa força. Aleluia. Essa alegria é o que preenche os nossos dias. Amém. Não são as coisas que dão
Que os nossos corações se mantenham cheios de amor pelo Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, no momento em que o Senhor chamar a tua igreja, o Senhor encontre, Senhor, corações, Senhor, querido, aquecidos, Pai, cheios de amor por ti. Oh, Deus, tu és a nossa razão de viver, Senhor. Oh, aleluia. Tudo é perda se eu não tenho a ti.
Aleluia. Ele escolheu nos fazer habitação. Oh, aleluia, Jesus. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho, tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Desde que te conheci,
Deus. Aleluia. Aleluia. Como é precioso estar na presença do Senhor. Como são preciosos os momentos que nós nos reunimos para adorar a Deus, para poder cultuar ao Senhor. É o momento que nós abrimos o nosso coração e nos derramamos na presença do Senhor. Aleluia. E eu quero que você nesse momento tenha essa oportunidade de fechar os teus olhos. Sabe, porque não importa, nada é mais importante do que a presença de Deus. A presença de Deus é preciosa, o nome de Jesus é precioso. E você estar aqui nesta noite para adorar a Deus, pode ter certeza, é um momento precioso, é um momento que Ele anseia. Você pode não imaginar, nós talvez não possamos imaginar, que durante a nossa semana, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós muitas vezes não temos esse tempo, e que aos domingos, quando reservamos esse tempo para cultuar, para adorar, para nos santificar, para ouvir a palavra, para aprender na presença de Deus, para externar nossos sentimentos, nossa gratidão, esse momento também é precioso para Ele, muito mais do que para nós até. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o trabalho da alma de Jesus Cristo, Ele vê em nós e fica satisfeito. Ele fica satisfeito por você estar aqui, por você dedicar esse tempo de comunhão, por você dedicar esse tempo de adoração e de louvor ao nome dEle. Então aproveite o momento. É momento de nós participarmos da mesa do Senhor, é momento de nós participarmos da presença do Senhor. Não desperdice, não tire, não tenha esse momento como um momento qualquer, não tenha esse momento como mais um momento, não tenha mais esse momento como um automático, que você venha aos domingos cumprir uma obrigação religiosa. Não, tenha este momento como um momento precioso, em que você pode sim abrir os teus lábios, o teu coração, gritar por socorro, por misericórdia, por perdão, se humilhar na presença de Deus, derramar a tua alma, a tua vida diante dEle, suplicar o favor dEle, suplicar a bondade dEle. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esse momento tão precioso, nós queremos, ó Deus, santificar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, expressar ao Senhor, meu Deus, a nossa gratidão, Pai, por nos permitir estar aqui cultuando ao Senhor. Pai, na noite passada eu recebi um vídeo, Senhor, meu Deus, de irmãos nossos, Pai, que cultuam ao Senhor de maneira secreta, em lugares subterrâneos, que estendem roupas no varal, e aquela roupa que está estendida no varal significa para outras pessoas que se identificam com o Senhor, que eles estão ali naquele ambiente, naquele lugar, subterraneamente adorando ao Senhor. Pai, Senhor, que privilégio nós temos de ter essas portas abertas, de poder gritar, Senhor, que nós Te amamos, que nós amamos Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Meu Deus, nós oramos por estas vidas, Pai, pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo, que estão sofrendo perseguições, Pai, por amor ao Teu nome, que estão sofrendo martírio até, Senhor, tortura, que estão, Senhor, tendo que secretamente falar do Teu amor para outras pessoas, através de símbolos, de códigos, não podendo transportar, carregar a Tua palavra, carregando porções, páginas da Bíblia escondidas, muitas vezes, Senhor. Ah, meu Deus, que privilégio nós temos, Senhor, que maravilha é poder, Senhor, celebrar ao Senhor, que maravilha é poder nos reunir aos domingos e cultuar, e adorar, e bendizer, e meditar na Tua palavra. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Senhor, nós Te adoramos por isso, Pai. Nós Te adoramos, Pai, pela Tua beleza. A Tua beleza realmente nos cativa, nos atrai. Teu amor é tão glorioso, Senhor. Pai, nesta noite nós queremos Te adorar
consagrar esse culto ao Senhor, consagrar esse tempo ao Senhor. Abençoa-nos, Pai. As crianças podem vir aqui, vamos orar. Senhor, assim como nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, os nossos filhos, Pai, também estarão ali aprendendo da Tua palavra. Ah, meu Deus, que assim como nós, Pai, um dia tivemos o privilégio de ter a revelação no nosso espírito, que despertou o nosso espírito para receber a remissão e a redenção dos nossos pecados, e rasgou o véu e abriu conosco, Pai, oh Deus, uma comunicação direta, que também os nossos filhos tenham esse privilégio, Senhor, que eles possam ser tocados no seu espírito, que eles possam ter experiências vivas com o Senhor, Pai, não somente de ouvir falar, não somente de ouvir as histórias, Pai, que foram registradas para a nossa edificação e para o nosso conhecimento, mas de ter experiências verdadeiras contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, batiza, Senhor, estas crianças com poder, com fogo, com experiências. Ah, meu Deus, mostra que o Senhor é real, mostra que o Senhor é vivo, assim como nós, Pai, temos esta certeza. Põe essa certeza no coração destas crianças, Senhor. Eu te peço, usa aquele que vai ministrar, Senhor, nessa noite, ao coração destas crianças, Pai, com autoridade do céu, para abençoar a vida deles em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. O microfone hoje tem uma dessas pilhas novas que a gente comprou que elas não estão pegando carga. Aí elas não funcionam. As outras todas funcionam. Tem um par de pilhas ali que ele está rebelde. Um par de pilha aí rebelde, não quer pegar carga, não quer segurar carga. E a gente começa a falar, o microfone desliga. Glória a Jesus, bom estar na presença do Senhor, bom poder adorar o Senhor. Estão me ouvindo bem, né? Eu vou ser bem breve hoje. Hoje foi um dia de uma intensa batalha espiritual, né? Nós estamos aí vendo as manifestações dos nossos irmãos, né? Do povo brasileiro clamando, né? por justiça, e é um dia de intensa batalha espiritual, né? Batalha mesmo espiritual, porque não se trata de direita, esquerda, política, se trata de liberdade, né? De nós podermos continuar tendo essa liberdade de falar do amor de Deus para as pessoas, de falar de Cristo, né? E isso é muito importante. Então nós temos sim que estar em oração, né? Em clamor aos céus, para que nós ainda continuemos, né, com essa liberdade que nós temos de nos expressar, né? Expressar nossas opiniões, nossos sentimentos e o nosso amor a Deus. Não tem nada melhor do que a gente poder expressar esse amor que a gente tem recebido do Senhor. Quero ler com os irmãos um texto aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Capítulo 10. Eu vou ler esse texto, logo em seguida eu quero ler também um outro texto para os irmãos. Então vamos ler primeiro Romanos 10. Amém? Os irmãos acharam aí? Bem, vou começar aqui, é um pequeno trecho desse texto. Não vai fugir de todo o contexto, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela fala de coisas muito profundas e importantes para nós, né? Como o pastor Salatiel comentou, é tido como um evangelho também. A carta de Paulo aos Romanos é tido como um evangelho falando sobre a vida de Cristo e o plano consumado de Cristo para a nossa salvação. E aqui, a partir do versículo 13, eu quero falar com vocês aqui nessa noite
sobre esse texto aqui. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Texto muito profundo, né? Falando sobre invocar a Deus, crer em Deus, né? Sobre a importância da pregação. Juntamente com esse texto, eu quero ir lá no profeta Isaías, porque ele menciona aqui, ele fala que Isaías diz isso. Que alguém lembra onde é que está escrito isso aqui que Isaías disse? 53. Capítulo 53 do livro de Isaías. Então vamos lá ler então o que é que Isaías diz. Ele menciona aqui, né, um profeta, ele diz, como diz Isaías. O que Isaías diz aqui no capítulo 53? Diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E aí ele faz outra pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha, foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem conterá o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pois pela transgressão do meu povo foi ele afligido. E puseram a sua sepultura com o dos ímpios,
e quão rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Amém. Glória a Deus. Curva a cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero transmitir a Tua palavra. Aqueles que vieram aqui para ouvir ao Senhor, aqueles que estão acompanhando, Senhor, esse culto junto conosco, fazendo esse momento um momento de reflexão da Tua palavra e de exame, Senhor, de nós mesmos e da nossa consciência. Senhor, que em nome de Jesus, Teu poder venha, Senhor, me capacitar a transmitir a Tua palavra, Senhor, a levar aos corações das pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Em nome do Senhor Jesus, me capacita e me usa nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, pois é o desejo do meu coração. Porque eu não vim aqui, Senhor, para falar de mim mesmo, mas eu vim falar do Senhor e do Teu sacrifício por nós. Por isso, Pai, abençoa este culto, Senhor, e este momento da palavra, trazendo compreensão a cada pessoa que ouve, Deus, em nome de Jesus. Amém. Lá, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava em casa meditando, né? Como falei, hoje foi um dia difícil para nós, principalmente para mim. A Rádio falou, você está meio perturbado. Porque a gente coloca algumas expectativas. Até preguei na terça-feira falando sobre expectativa, né? E a gente, não, o ser humano ele vive de expectativas, né? A gente tem sempre algo que a gente espera, que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente projeta, né? A gente projeta a nossa vida, a gente projeta a vida dos nossos filhos, a gente projeta, a gente pensa, a gente deseja, e a gente às vezes participa dos grupos. Eu estava participando do grupo da família, com a minha família, lá de São Paulo, e aí eles começaram a fazer uns comentários, eu comecei a comentar, e o negócio foi esquentando assim de uma maneira que quase se gerou um conflito até mesmo, né? E isso acabou me tirando assim um pouco a minha inspiração. Mas eu fui aos pés do Senhor, né? Falei, Deus, eu preciso que o Senhor venha falar no meu coração, né? Porque eu tenho esse privilégio hoje de falar da Tua palavra, e eu quero que o Senhor me dê entendimento daquilo que eu preciso falar. Aquilo que veio ao meu coração foram essas duas perguntas, né? A quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, imediatamente eu lembrei do texto de Romanos, e quando eu li Romanos, Deus me levou ao texto de Isaías, que fala de tudo aquilo que Jesus viveu e sofreu, né? De todo o plano e propósito de Deus dentro daquilo que Isaías profetizou, cada detalhe, né? A visão espiritual que Isaías tem de Cristo, né? Daquele momento de cruz, daquele momento de expiação dos pecados,
o sofrimento, o castigo, a dor, né? O propósito de Deus, a intenção de Deus de vingar em Jesus, né? O pecado do homem. Mas a pergunta ficou ecoando no meu coração, dizendo: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? E eu fiquei pensando, né, por que será que crédito? Crédito quer dizer assim, quem acreditou na nossa pregação, né? Quem acreditou naquilo que a gente estava pregando, naquilo que a gente estava falando. É interessante essa questão de crédito, porque eu já logo pensei, né? Quando você às vezes tem uma dificuldade, você procura por alguém que te dê crédito. Não é assim? Mas a pessoa, para dar crédito para você, ela tem que acreditar em você. Ela tem que acreditar que você vai honrar com aquele compromisso, né? Às vezes você está pedindo lá, né, no sistema que a gente vive, você vai lá e pedir alguma coisa lá emprestado. Aí a pessoa diz: eu te empresto, mas antes ela vai avaliar a tua capacidade de honrar, né? De devolver. Então ela só te dá crédito. Antes de te dar crédito, ela avalia a tua vida, avalia se você é uma pessoa de confiança, né? Financeiramente falando, se você vai realmente honrar, se você tem feito isso, se é normal, né, você agir assim, ou se você é aquela pessoa que pega emprestado, mas não devolve, não paga, né? Aí as pessoas vão lá e registram o nome da pessoa lá nos órgãos de proteção ao crédito, que dizem: esse aqui não costuma pagar aquilo que ele deve, né? E aí a pessoa acaba não tendo mais o quê? Crédito, né? Não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa em quem nós podemos confiar, né? E quando diz assim de credibilidade, quem deu crédito? Como que as pessoas podem acreditar? Então eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque a gente só dá crédito para alguém que merece o crédito, né? Que tem uma reputação, ou que tem, aqui nas palavras que eu usei aqui, que tem autenticidade. Então eu queria falar um pouco sobre a autenticidade do ministério de Jesus. A autenticidade, o ministério de Jesus, ele é autêntico. Eu até falei já algumas vezes para alguns irmãos, talvez alguns já ouviram, talvez outros não ouviram, de uma experiência. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos eu já trabalhava e eu tinha até registro em carteira já. Aos 13 anos eu tive o meu primeiro registro na carteira. E eu trabalhava numa empresa entregando jornais e tal, fazia os jornais de propaganda, e passava pelo bairro todo espalhando aqueles jornais. E a empresa já tinha tido outras pessoas que fizeram esse trabalho, mas acaba que não sei de que maneira eles faziam, e aquele trabalho não tinha resultado. E eu comecei a fazer, e Deus, né, eu acredito, Deus começou a abençoar, e a empresa começou a ter resultado, ou seja, as pessoas realmente recebiam o jornal em casa, se interessavam por aquilo que estava sendo ofertado, iam na loja, levavam o jornal, diziam: olha, está aqui, eu estou vendo esta oferta, eu quero comprar esse produto. E eles ficaram bem satisfeitos, muito satisfeitos com o trabalho que eu estava fazendo, e aí decidiram era um trabalho esporádico, decidiram me contratar, ou seja, eles deram crédito para mim, né? E aí me contrataram, mas aí eu já não ia só entregar jornal, também fazia parte da minha rotina de entregar jornal, mas na época a função que eu ia exercer era uma função antiga, que nem existe mais, chamava-se office boy. Quem lembra do office boy? O office boy era muito comum. Eu acredito que a maioria dos jovens da minha geração iniciaram a sua carreira profissional trabalhando de office boy. Então o office boy, ele tinha, além de entregar o jornal, ele tinha outras funções: levar depósitos da empresa no banco, fazer depósitos, pagar duplicatas, né? Transportar documentos de um lado para o outro, de uma filial para outra, comprar cafezinho com patrão, tantas outras coisas que eram atribuídas a esse tipo de função, né? E eu me lembro que
A empresa onde eu trabalhava era cliente de um agente de um banco bem próximo. E aí, quando você começa a frequentar os lugares, você começa a ficar conhecido e conhecer as pessoas. E eu me lembro que algo me despertou uma curiosidade. Um dos caixas com quem eu todos os dias tinha contato, eu via que ele tinha ali uma habilidade para contar dinheiro, para manusear o dinheiro, e um dia me despertou a curiosidade. Eu falei para ele, era Maurício o nome dele, eu lembro até hoje, eu falei, Maurício, eu tenho uma coisa que me deixa intrigado, porque você mexe com tanto dinheiro, na época, irmãos, o sistema que nós vivíamos não é como o sistema de hoje. O dinheiro circulava em cédula mesmo, era só cédula, pacote assim, de cédula que as pessoas transportavam de um lado para o outro, levavam, e ele mexia com aquele monte de cédula. E toda vez que eu entrava na fila ali, era fila, né? A época das filas, entrava na fila, via ele manuseando aquele monte de nota, e aí me despertou a curiosidade. Eu falei, Maurício, como é que pode você mexer com tanta cédula, tanto dinheiro, e você nunca pegou uma nota falsa? No meio de todo esse dinheiro aí, você nunca pegou uma nota falsa? Ele falou, não. Hoje em dia, a própria máquina detecta se a nota é falsa ou se é verdadeira, mas na época não. Né? E o sistema de fraude, ele vai se aperfeiçoando a cada dia, mas aquelas pessoas que tinham contato com o dinheiro todo dia, eu fiquei curioso, será que eles nunca foram passados para trás? Né? Nunca se enganaram? Pegaram uma nota falsa? Eu falei, você nunca pegou uma nota falsa? Ele falou, não, nunca peguei. Uma vez tentaram passar, mas imediatamente eu detectei. Falei, e como que acontece isso? Como que você tem essa habilidade? Diz, olha, eu tenho tanto contato com o dinheiro verdadeiro, que se eu pegar um falso na mão, eu imediatamente identifico que ele não é verdadeiro. Ele falou, a gente passa por esse treinamento o dia todo, vou colocando a mão naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Então quando a gente pega alguma coisa falsa, a gente já sabe. É assim, né, espiritualmente, que a gente consegue identificar o que é falso do que é verdadeiro. Quando a gente tem contato com Deus, vida com Deus, quando a gente busca conhecer a Deus e a palavra de Deus, quando dia a dia a gente está ali na presença de Deus, a gente conhece, sabe aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. A gente sabe quando as coisas vêm de Deus e quando não vêm de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Por isso, quando Isaías lá atrás, e o apóstolo Paulo ele diz exatamente isso, né? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí diz, mas nem todos vão crer, nem todos vão dar crédito, porque nem todas as pessoas estão interessadas de fato, como foi falado aqui pela rádio, em conhecer a Deus de fato. Muitas pessoas querem usar Deus, muitas pessoas querem se aproximar de Deus para obter benefícios. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus imaginando que Deus seja um amuleto que vai fazer mudar a sorte, né? A sorte que muitas vezes elas não encontraram em uma religião, em uma prática de um horóscopo, na leitura de um horóscopo, que também era muito comum na época, né? Que o jornal tinha sempre o horóscopo. Eu lembro que meu patrão, ele dizia assim, traz o jornal para mim que eu quero ler o meu horóscopo. E ele passava a pautar as decisões, o humor, as expectativas dele naquilo que estava escrito ali no jornal. E na maioria das vezes, até que chegou um dia que ele disse, olha, eu não acredito mais em horóscopo não, esse negócio nunca dá certo. O meu sempre que eu leio fala uma coisa, fala para eu vestir azul, eu saio de azul, de repente passa o carro e joga água em mim e me molha. As coisas que está dizendo que vai dar sorte estão dando azar. Porque as pessoas muitas vezes elas procuram a Deus no intuito de mudar a sorte delas, de mudar o humor delas, de mudar algo exterior, algo que elas
com aquela expectativa, né? A expectativa de que Deus agora vai me abençoar, né? As coisas vão passar a dar certo para mim, porque agora, então eu estou buscando a Deus. E é interessante, meus irmãos, que a autenticidade do ministério de Jesus, Jesus é autenticado pela própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Se você olhar as religiões, em nenhuma delas pode se pautar. Eu estava até pensando sobre isso em casa, meditando sobre isso. Qual é a religião que pega o Antigo Testamento, que testifica a prática dela nos dias de hoje? É porque tem pessoas que acreditam, muitas vezes, em filosofias, de tradições. Pessoas que estão acreditando em tradições e dizem: olha, não, é porque na tradição diz assim. Na tradição, e desculpe, não é ofensa a ninguém, nem a qualquer religião, mas é a prova da autenticidade. Porque diz assim: na tradição diz que Maria foi para sempre virgem. Qual é a passagem, qual é o profeta do Antigo Testamento que diz que a virgem conceberia e permaneceria virgem? Qual é o profeta do Antigo Testamento que diz que ela nasceria virgem também, e seria virgem e pura, e ela intercederia pelos homens? Qual é o profeta do Antigo Testamento que se levantou em nome de Deus para falar a respeito de qualquer santo que a tradição ela leva para os homens como se fosse algo autêntico? A autenticidade de Jesus está aqui na própria palavra de Deus, que diz: Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele virá humilde, montado no jumentinho. Ele vai passar por todas as situações e vai se manter conforme o desejo de Deus. Amém. Então, quando nós pegamos a autenticidade do ministério de Cristo, ele é confirmado pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus aponta a Cristo muito antes do seu nascimento. Os profetas diziam sobre o menino que nasceria em Belém, da descendência de Davi, que viria humilde, que não teria por usurpação, não deixaria o poder corromper a sua integridade e o seu caráter. Então Jesus, quando vem e se manifesta ao mundo, ele vem exatamente como todos aqueles profetas do Antigo Testamento testemunharam acerca dele. Ele virá, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ser desprezado, ele vai ser humilhado, as pessoas não vão dar crédito para ele. Tudo isso é profetizado lá atrás. A autenticidade do ministério de Cristo é confirmado como nenhum outro pela própria palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus autentica. Quando você vai conferir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro, você precisa conhecer aquilo que é verdadeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A autenticidade do ministério de Cristo, ela vai além do próprio testemunho da palavra, ela vai e é autenticada e testificada pelo caráter de Cristo. Quantas pessoas nos nossos dias pregam uma coisa, e isso é muito comum. Nós vemos as ideologias que se pregam. As pessoas pregam nas suas ideologias, né, que todas as pessoas devem viver de maneira igual, só que elas vivem dessa maneira. É como os fariseus na época de Cristo, né? Que os fariseus incentivavam o povo a práticas religiosas, a rituais religiosos, a cerimoniais religiosos, mas eles mesmos não agiam conforme aquilo que eles ensinavam as pessoas a fazer. Há uma hipocrisia muito grande no mundo, porque as pessoas muitas vezes pregam coisas muito fantasiosas, que quando você ouve, muitos se deixam levar e iludir, porque são filosofias muitas vezes que vão de acordo
o nosso senso de justiça. Mas não existe justiça dentro do coração do homem. Justiça verdadeira é somente o Deus que criou todas as coisas e tem todo o poder que pode agir e exercer justiça. Então, quando você ouve muitas vezes discursos de muitas pessoas, falácias de muitas pessoas, dizendo que é bom que o homem viva assim, que é bom que o homem viva assim, mas você vai observar a vida dessas pessoas. Você olha, eles estão vivendo totalmente diferente daquilo que eles estão ensinando. Eu ouvia, é inevitável, irmão, essas coisas arderem no coração da gente, porque você vê hoje pessoas de influência que querem se comparar a Jesus Cristo, que querem dizer que agem com compaixão e bondade, como se fossem o próprio Filho de Deus que se manifestou novamente ao mundo, querem comparar o caráter delas ao caráter de Cristo, as atitudes delas às atitudes de Cristo. Então começam a falar, mas olha para a vida, você olha para a vida dessas pessoas, você não vê nada daquilo que elas estão falando, não vê nada. Eu ouvi hoje alguém dizer assim, que tem um sistema que não prega a pobreza. Quem prega, diz o cara, quem prega a pobreza é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse para o jovem rico: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E você olha, meu irmão, que Jesus Cristo ele é muito coerente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele ensina, porque Jesus Cristo teve toda a oportunidade de ter uma multidão junto com ele para dominar e para tomar o governo de Roma e para se fazer rei e para sentar no palácio e para usufruir das riquezas da sua época e de ter pessoas que defendessem ele com unhas e dentes, com paus e corretes, com espadas, se fosse preciso. Mas aquilo que ele ensinou, dizendo: deixa tudo que você tem e me segue, ele primeiro fez, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, colocou-se na posição de servo e foi obediente até a morte. Sofreu castigo, sofreu humilhação, não porque ele não tivesse poder de mudar aquela história, de virar aquele jogo, de mudar aquela situação, de se impor, não, mas porque ele, exatamente aquilo que ele ensina, é aquilo que ele vive. A autoridade do ministério de Cristo está, ele é autêntico, ele é verdadeiro, porque ele não prega uma coisa e vive outra. Ele vive exatamente aquilo que ele ensina. Olha, seja humilde. Ele vive exatamente aquilo que ele ensina. Olha, se te obrigarem a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Ele vive exatamente aquilo que ele ensina. Seja humilde, seja manso. Em momentos em que ele poderia ter deixado de ser manso, em momentos que ele poderia ter mudado o seu comportamento, o seu caráter, no calor da situação, as pessoas querendo prendê-lo, e a Bíblia diz: ele em agonia. Não foi uma coisa simples de se fazer, como diz, ele era o Filho de Deus, estava tudo muito fácil para ele. Não, a Bíblia diz que ele estava ali em agonia. E quando ele vê aquela situação, vindo um traidor, dando a ele um beijo, e aqueles guardas cercando ele, ele se oferece. E depois ele diz: olha, ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente tomo. Amém. A autenticidade do ministério de Cristo está porque ele tem todo o poder. Ele não é só alguém que foi autenticado pela palavra, que falou acerca de toda a vida dele, de como ele ia se comportar, de como ele ia viver, como ele ia morrer, e o que estava proposto na morte dele. Ele não está autenticado somente no comportamento dele, de humildade, uma posição de caráter firme e mantendo sempre o exemplo. Porque Jesus nunca mandou ninguém orar, ele mesmo ia orar. A Bíblia diz que os discípulos ficavam carregados de sono e não entendiam como Cristo tinha aquele poder, como tinha aquela visitação de Deus o tempo todo. E ele sempre dizia aos discípulos: orem.
Mas ele não dizia orem e ficava em casa dormindo. Ele não dizia orem e ficava fazendo fofoca na vida dos outros. Ele dizia orem, porque ele dava o exemplo, passando noites em oração, buscando a Deus, estando em comunhão com Deus. Muitas vezes falava para os discípulos: vão para o mar, porque eu quero ir ao meu momento com Deus. E desses momentos com Deus, ele então mostrou aos discípulos de como eles poderiam no futuro ver a manifestação do braço do Senhor. Porque ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aqueles que seguiram as suas pisaduras. Aqueles que deram crédito à sua palavra, aqueles que deram crédito à sua pregação, aqueles que sabem que Jesus não é um falsário, não é um impostor, mas que Jesus verdadeiramente é o Deus que deixou o céu e veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. O texto de Isaías é tão profundo que fala, ele vai descrevendo o sofrimento de Jesus. Mas ele vai dizendo que diante de todo aquele sofrimento, ele fica satisfeito. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós como cristãos, não aceitamos de bom grado as situações, as lutas, as dificuldades que nós vivemos. A gente não fica satisfeito. Quantas vezes eu cheguei diante de situações e disse: eu não preciso viver isso. E essa semana eu estava orando ao Senhor e o Deus me fez olhar para trás, vai dizer: você precisa viver sim, porque quando você passa por uma situação de sofrimento, de dor, de angústia, e você suporta tudo aquilo, você está dando um testemunho que você deu crédito à minha pregação. Que você acredita naquilo que você prega, que você acredita naquilo que você ensina, que você acredita naquilo que você diz às pessoas, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que aquele que vai levando a preciosa semente, andando, chorando, volta trazendo o resultado, volta trazendo a colheita, volta trazendo a bênção de Deus, porque aquele que se submete a Deus, a Bíblia diz, o diabo não pode com ele. Se humilhe diante de Deus, Paulo diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de se sujeitar, antes de resistir ao diabo, tem que haver uma sujeição a Deus. A autenticidade da nossa vida cristã precisa ser testificada pelas nossas atitudes. Porque não é o que eu digo que diz que eu estou dando crédito. Eu já tive uma situação assim. Hoje é dia dos testemunhos. O banco foi lá e disse: olha, eu tenho aqui disponível, pré-aprovado para você, tantos mil. Eu falei: vou pegar, estou precisando. Aí fui lá e contratei. Daqui a pouco, no dia seguinte, ele disse: seu crédito não foi aprovado. Mas não é porque eu estou devedor não, irmãos. É porque eles não deram crédito. Eles não acreditaram que eu ia pagar. Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Mas eles me enganaram, né? Eles falaram: eu vou dar crédito. E tem muitos cristãos se comportando assim. Diz assim: eu vou dar crédito a Jesus. Eu vou dar crédito à palavra de Deus. Eu vou dar crédito ao que Jesus falou para mim. Mas chega na hora do sofrimento, ele diz: opa, isso não é comigo. Chega na hora de ser provado. Chega na hora de provar a fé, porque a Bíblia diz, Pedro diz assim, que a fé, ela é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. A fé autêntica, ela passa pelo fogo para ser provada. A fé verdadeira, ela passa pelo fogo para ser provada. E tem muita gente que diz: você tem um crédito pré-aprovado comigo, Jesus. Quando Jesus disse: então eu vou acessar esse crédito, ele diz: opa, não é bem assim. Eu não confio tanto assim. Eu não acredito tanto assim. Quer dizer, esse sofrimento é demais para mim. Quer dizer, essa luta é demais para mim. Quer dizer, crer no incrível, crer no impossível é demais para mim. Mas a Bíblia diz,
Lucas 1,37, para Deus não existem impossíveis. Eu prefiro morrer crendo no impossível do que viver negando a fé. Paulo diz isso aos romanos. Ele diz, aquele que invocar o nome do Senhor, sabe, na hora da luta, é como Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, invocar, não é invocar ao Senhor na bonança, é invocar o Senhor na hora que o fogo está ardendo, na hora que o fogo está se levantando, na hora que o leão está rugindo, na hora que o governo está querendo tomar aí o país, na hora que você vê injustiça em cima de injustiça, e você olha assim e diz, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor, porque Ele disse, se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Mas a gente precisa dar crédito. Jesus não é aquela nota falsa que as pessoas tentam passar por aí, porque tem muita gente falsa por aí, tem muita filosofia falsa por aí, tem muito rugido de leão falso por aí. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é o Deus dos exércitos, a quem nós temos servido. É aquele, ele diz, não temam aqueles que podem maltratar o seu corpo, temam antes aquele que pode fazer o corpo e a alma perecerem no inferno. É a esse que nós temos que temer. Nós não temos que temer o mundo, o governo, o sistema, nós não temos que temer nada disso. Nós temos que temer a Deus e dar crédito à palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui. Aleluia. Então, como ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe a quem se manifesta o braço do Senhor? Aquele que as pessoas dizem assim, eu já não te proibi de falar nesse nome. Aquele que as pessoas vão lá, pegam um da turma, pegam um deles, passa facão no pescoço, degola ele. É exatamente o que estava acontecendo aqui, está acontecendo no nosso país. Pega um deles, passa o facão na goela, pega um deles, dá 40 anos de prisão, 15 anos de prisão, 20 anos de prisão, para todo mundo ficar acuado, ninguém mais fala nada. Ninguém fala mais em nome desse Jesus aí não. E aí Pedro, e junto com os discípulos, diz assim, mas para nós, importa obedecer a Deus, e não a homens. Aleluia. Para nós vamos continuar obedecendo a Deus. E aí é lançado na prisão, e Deus envia anjos para abrir as portas da prisão. Glória a Deus. E aí são ameaçados novamente, são chicoteados e ameaçados. E eles saem felizes dizendo, nossa, como é bom sofrer pelo nome do Senhor. Aleluia. E aí são ameaçados novamente, e eles dizem, então vamos orar. E eles começam a orar, e o lugar onde eles estão começa a tremer. A quem se manifestou o braço do Senhor? Aqueles que com ousadia deram crédito. Aqueles que com ousadia acreditaram, confiaram. Não foi um crédito pré-aprovado, é um crédito de fato aprovado. Um crédito aprovado de fato. Aleluia. Que na hora de acessar, dizer assim, Senhor, aqui no meu coração na vida, o Senhor tem todo o crédito. Amém. De alguém olhar e dizer, olha, o homem com quem estou amarrado, o homem a quem pertencem esses cintos, vai sofrer, vai morrer. E ele dizer, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Em nada. Isso é dar crédito. Isso é dar crédito a Deus e a sua palavra. Isso é dar crédito a Cristo. A autenticidade do ministério de Cristo está na fidelidade da sua palavra. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A autenticidade da palavra de Cristo e do ministério de Cristo está não somente naquilo que ele pregou, mas naquilo que ele viveu.
E nós, meus irmãos, somos desafiados todos os dias a dar crédito. Há um desafio diante dos nossos olhos todos os dias, nas tentações, nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas do dia a dia, a gente é desafiado. Você realmente dá crédito? Você realmente acredita? Você tem? Você age? Porque a gente, diante dos olhos das pessoas, a gente às vezes pode até dar crédito, mas uma frase que me marcou e que eu acredito piamente: eu sou eu de fato, distante dos olhos de todas as pessoas. É diante dos teus olhos que Deus sabe se eu oro ou se eu não oro. É distante dos teus olhos que Deus sabe se eu sou fiel ou se eu sou adúltero. É diante dos teus olhos que Deus sabe se eu mantenho a pureza dos meus olhos ou se eu me entrego à pornografia. É distante dos teus olhos que Deus sabe se eu sou honesto nos meus negócios ou se eu sou uma pessoa que trapaceia os outros. É distante dos seus olhos que Deus sabe se eu falo a mentira ou se eu digo a verdade. Porque os olhos do Senhor, a Bíblia diz, passam por toda a terra. E Deus está pronto a se manifestar, segundo a palavra de Deus, aqueles que o coração é totalmente dele. Aqueles que o coração de fato é dele. Então nós, diante dos olhos das pessoas, temos muitas vezes comportamentos de quem acredita, mas a gente acredita de fato quando estamos só nós e Deus. Quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu vou concluir, porque nós já vamos passar para a ceia. E eu quero dizer para você que você tem motivo suficiente para dar crédito a Deus, para dar crédito a Jesus. Talvez porque você vê o comportamento de pessoas que falam em nome de Deus, que dizem que tem autoridade para falar em nome de Deus, mas com o seu comportamento, como eu falei, pessoas que se comparam a Jesus Cristo, e talvez aos seus olhos, tudo isso que você viu e ouviu, criou uma confusão na tua cabeça, você não sabe mais quem é Jesus. Eu quero dizer para você hoje, Jesus é Deus. Ele se entregou na cruz para salvar você, para curar você, para libertar você, para transformar totalmente a tua vida, não mudar a sua sorte, mas fazer você viver e andar em novidade de vida. Não só mudar a sorte do seu dia a dia, mas mudar a sorte do seu futuro e da sua eternidade. Glória a Deus. Porque na eternidade Jesus quer muito que você esteja lá com Ele. Na eternidade Jesus quer muito, Ele deu a vida dele para que você acredite no sacrifício, acredite no amor, acredite que Ele foi aquilo que Ele te ensina a ser, humilde, para reconhecer os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, e pedir ajuda e dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro, eu preciso dessa salvação, eu aceito esse sacrifício que o Senhor fez por mim, eu aceito que o Senhor morreu no meu lugar para pagar pelos pecados que eu cometi. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu vivo uma vida errada, uma vida torta, uma vida que não fez sentido para mim até hoje. E hoje eu quero mudar essa história. Você tem essa oportunidade agora. Você pode mudar e escrever uma nova história na sua vida a partir do momento que você crê em pregação. Creia na palavra de Deus, creia no amor de Deus, creia na bondade de Deus e naquilo que Deus quer fazer por você. Amém? Amém. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Chama ele lá, por favor. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos curvamos diante da tua presença. Amém, Jesus. Tua presença, Senhor,
é tão valiosa para nós, Pai. Nós que demos crédito a essa pregação, nós que demos crédito àquilo que está escrito aqui na Tua Palavra, nós que acreditamos naquilo que o Senhor fez por nós. É autêntico para mim, Senhor, é autêntico para todos nós aquilo que está escrito na Tua Palavra. Porque quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai, tudo mudou, tudo passou a fazer sentido, Senhor, para nós. Quando decidimos viver para o Senhor, Pai, a nossa vida mudou. Senhor, eu sei, Pai, que aquilo que está escrito na Tua Palavra é a verdade. E por essa verdade eu tenho vivido, Senhor, por essa verdade eu tenho caminhado todos os dias. É essa verdade, meu Deus, que me motiva a cada dia, Senhor. É essa verdade que me faz, Senhor, a cada dia desejar, meu Pai, mais e mais a Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu oro por aqueles que nesse momento, porventura, estejam ouvindo a Tua Palavra, Senhor, em lugares distantes, Senhor, estejam acompanhando conosco esse momento de culto, e que ouviram a Tua Palavra, e que até hoje não tiveram, Senhor, forças para dar crédito, Senhor. Não viram, Senhor, nas suas vidas se manifestando o braço do Senhor, porque não tiveram, meu Deus, forças para dar crédito. Nunca acreditaram de fato. Senhor, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa visitar cada pessoa, Pai, aonde quer que os meus irmãos estejam, aqui mesmo na igreja, Senhor. Se alguém não tem dado crédito, se alguém, meu Deus, não tem visto se manifestar o braço do Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus, renova a nossa fé, Senhor. Renova, restaura a nossa fé, restaura, Senhor, nossas vidas, nossa vida espiritual. Senhor, nos faz voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, Senhor. Nos faz voltar, meu Deus, à comunhão, Pai, a comunhão com o Espírito, Senhor. Espírito de Deus, nós necessitamos, Senhor, da Tua ajuda, da manifestação do Teu poder na nossa vida, Senhor. Sem o Senhor, Pai, sem o Senhor não há força em nós, meu Pai. Sem o Senhor não há força em nós, Pai, para prosseguirmos. Vem nos fortalecer, Espírito Santo, vem fortalecer. Ah, meu Deus, cada um dos Teus filhos, levanta ao caído. Meu Pai, visita agora aqueles que se afastaram, aqueles que tinham, Deus, dado crédito, mas na hora, Senhor, na hora crucial das suas vidas, na hora que eles precisavam de fato manifestar esta fé, este crédito, eles deixaram de crer, Senhor. Eles deixaram os cuidados da vida, os problemas, as dificuldades, as angústias, as necessidades sufocarem a boa semente da Tua Palavra. Mas eu creio, Espírito Santo, Deus querido, que assim como o Senhor incentivou, meu Deus, naquela parábola, aquele homem que tinha visto trabalhar naquela terra por anos e anos, e não tinha visto fruto, e o Senhor diz: trabalha mais esse ano, trabalha mais esse tempo de colheita, se ela não produzir, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance para produzir, para frutificar, para florescer, para despertar a fé. Ah, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, venha, Senhor, agir. Pai, Espírito de Deus, move-te, Senhor, neste lugar, levanta os caídos, traz de volta, Senhor, os filhos pródigos, Pai, aqueles que vacilaram na fé, que fracassaram, que fraquejaram, traz de volta os filhos pródigos, Senhor, faz despertar o filho, Senhor, nesses últimos dias, nos dias, Senhor, em que antecedem a vinda de Cristo. Eu te peço pelas almas, pela salvação, eu te peço, Senhor, pela igreja, eu te peço, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, eu te peço, Senhor, nos dá força, Senhor, de resistir ao mal. O Senhor diz à igreja, Pai de Esmirna: eu te livrarei da hora da tentação. Aleluia, aleluia. Livra, Senhor, livra a tua igreja, livra, Pai, os teus filhos. Desperta, Senhor.
Se olharmos com os olhos espirituais, nós podemos ver os campos estão brancos. Envia trabalhadores para a seara. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Desperta aquele que se perdeu, Senhor, nas filosofias. Senhor, faz a igreja voltar ao genuíno, ao verdadeiro evangelho, ao evangelho autêntico, mostrando a autenticidade do poder de Cristo em suas vidas, em sua obra, em seus feitos, em sua atuação no mundo. Em nome de Jesus, dai-nos os joelhos da oração, o fervor da comunhão, aleluia. Dai-nos, Senhor, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Dai-nos as armas. Ei, Deus, levantar o teu exército para batalhar nesses últimos dias. Vem levantar, Senhor, o teu povo, despertar a tua igreja. Meu Deus, a oração, a comunhão, a busca pela tua presença, Senhor, a manifestação do poder. Envia-nos a curar, envia-nos a libertar, envia-nos a manifestar o braço do Senhor, manifestar Cristo ao mundo. Envia-nos ao perdido, envia-nos, Senhor, àquele que não tem esperança. Envia-nos a Deus. Envia, Senhor, a tua igreja, desperta a tua igreja, levanta a tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, nós queremos, ó Deus, nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos em cumprir a tua vontade nesses últimos dias, Senhor. Não importa mais viver para nós, pelos nossos sonhos. Nós queremos sonhar o teu sonho. Nós queremos ver, Pai, almas sendo salvas, vidas se reconciliando com o Senhor, sendo libertas das garras do inferno, das maldições, Senhor, sendo desfeita a obra do diabo, sendo desfeito, Senhor, o poder de Satanás, Senhor, nos lares, nas famílias, oh Deus, nos jovens. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Manifesta o braço do Senhor, manifesta o braço do Senhor aqui em Ubatuba, manifesta o braço do Senhor do sertão da Quina, neste lugar, na minha casa, na vida dos meus filhos. Senhor, desperta o meu filho, desperta, Senhor, o Daniel, o Davi, desperta, Senhor, a Raab, desperta a mim, Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, em nome de Jesus eu convido você, meu irmão, eu quero te convidar a fazer. Se você pode, dobre o teu joelho aí no seu lugar, dobre o teu joelho, vamos invocar ao Senhor, vamos invocar a Deus. É noite de invocar ao Senhor, é noite de buscar a presença dEle, de derramar a nossa alma diante dEle. Senhor, em nome de Jesus, socorre o nosso país, socorre o povo brasileiro, Senhor, socorre, Senhor. Ó Deus, desperta a tua igreja neste lugar, desperta a tua igreja neste país, Senhor. Levanta guerreiros de oração, levanta, Senhor, homens e mulheres para se colocar na brecha, para clamar, para interceder, para suplicar, para bendizer ao Senhor e pedir o teu favor, para se humilhar e pedir perdão, perdão, Senhor. Jesus, vem operar, Senhor, vem operar, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, vem operar, Senhor, vem operar nos nossos dias, vem manifestar o braço do Senhor, vem fazer, Senhor, abalar essa terra, Senhor. Oh, meu Pai, nos tira, Senhor, nos tira, Senhor, desse comodismo, nos tira, Senhor, desse marasmo, dessa preguiça, desse conforto que nós muitas vezes temos procurado o tempo todo estar. Nós não queremos estar confortáveis, nós queremos estar no centro da tua vontade, ó Deus. Nós não queremos conforto, nós queremos o teu braço se manifestando neste lugar, Senhor. Nós queremos o teu braço se manifestando no
nosso país, meu Deus. Oh, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de objetivo, Senhor, pelas nossas distrações. Ah, Senhor, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de guerra, onde cada alma é disputada com unhas e dentes por Satanás. Ele está disputando, ele está guerreando, ele está buscando tragar e matar e roubar e destruir. E nós queremos, Senhor, o braço do Senhor se manifestando nesse lugar, meu Pai. Ah, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Enche nossas vidas, Pai. Enche-nos com teu poder. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com teu poder, meu Pai. Ah, Deus, manifesta o teu braço forte, Pai. Ah, manifesta o teu poder, Deus amado, neste lugar, em nossas vidas. Oh, aleluia, 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 glória a Deus.